Quero ler, irmãos, no livro de Isaías 43, 18 e 19. Texto que eu gosto muito, já devo ter pregado sobre ele aqui na igreja. Deus abençoe a Cristiane. Isaías 43, 18 e 19. Quantos irmãos terminam de achar aí? Um alerta, né? Eu mesmo me vi nessa situação hoje. Tomei pouca água hoje. Tem bem frio. A gente precisa tomar do mesmo jeito, né? Tem que tomar água, no mínimo uns 2 litros aí. A pele resseca com o frio e a gente precisa, os rins precisam funcionar do mesmo jeito. Isaías 43, a partir do versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. É muito interessante a gente olhar esse versículo como uma representatividade de toda a comunicação que Deus faz com o homem. Esse versículo ele contém um mandamento, uma ordem. Deus não pede favor. O único momento na Bíblia que eu me lembro aqui, pode ter outros, né, em que Deus de alguma forma se mostra gentil, é lá em Apocalipse 3:20, se mostra gentil no sentido de pedir autorização, porque Ele é dono de tudo, enfim. É quando lá em Apocalipse 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembrei de outro versículo também, quando ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas o nosso Deus, ele tem poder para ordenar, e ele sempre ordena. A Bíblia ela é cheia de ordenanças, mas ordenanças que levam a recompensas. Ele nos dá uma ordem, mas também nos dá uma recompensa. Nesse versículo aqui, por exemplo, ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que colocarei caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, deixa o que ficou para trás e olha para aquilo que eu tenho preparado para vocês. Mas Deus tem preparado de qualquer maneira, não tem? Sim, tem. Deus tem preparado bênçãos para cada um de nós e para todos nós como igreja, mas algumas coisas impedem o ser humano, ainda que filhos de Deus, ainda que resgatados pelo amor e pela graça de Deus, às vezes de conquistar alguma coisa, talvez por timidez, talvez por feridas que, fazendo a pessoa às vezes se sentir lesionadas, lesadas, a pessoa às vezes se retrai. Isso tudo impede a gente de usar esse termo, que muito se usa por aí, tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Um dia Jesus olhou para a cidade de Jerusalém. Ele olhou de um lugar alto assim, viu Jerusalém, e é um dos lugares onde a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele olha para a cidade de Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, como eu gostaria
de te colocar debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos. Jesus está declarando ali que a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, e aqui, na época de Isaías, sob o domínio do Império Babilônico, posteriormente o Império Sírio, mas depois houve a libertação final do cativeiro. Mas Deus olha para a nação de Israel, assim como olha para a nossa vida, e de repente Deus diz: meus filhos, ou meu filho, ou minha filha em específico, como eu gostaria que você desfrutasse dessa e daquela bênção que eu tenho liberado para você. Mas muitas vezes nós ficamos presos, amarrados. É muito comum, porque é uma arma que o inimigo usa, e o inimigo não pode tocar na nossa carne, ele não pode tocar na nossa vida, não pode, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor, Jesus comprou e pagou, mas ele pode tentar minar a nossa mente. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nasceu de novo, mas a mente é mundana, a mente é de escravo do pecado, escravo das emoções, escravo das angústias. Por isso que Deus fala para um povo que com certeza, talvez ali no cativeiro babilônico, na época de Isaías, talvez um filho chegava para o pai e falava: pai, mas eu nasci nesse cativeiro, a gente é escravo aqui. Aí o filho fala para o pai: você nem sabe da maior, nós estamos bem, que na época de Moisés ali, o pessoal ficou no Egito, foi 400 anos escravo. Então, quer dizer, estava pensando a respeito hoje do derrotismo. Para essa Covid-19 aí, o pessoal usa máscara, passa um álcool em gel, toma uma vacina. Aí a gente faz isso crendo, que de alguma forma está nos ajudando, a gente acaba fazendo, e também é lei, Agora, para o derrotismo não tem jeito, a gente não tem jeito de tampar o ouvido. Como é que a gente vai pôr um tampão no ouvido assim e ficar andando sem escutar nada? E o derrotista, ele é facinho de contagiar alguém com o derrotismo. Por isso que Deus olha para a nação de Israel e diz aquilo que está registrado aqui nesse versículo: não vos lembreis das coisas passadas. Irmãos, passou, é alívio, vencemos. Fica cicatriz, em alguns casos fica uma dor que vai sumindo com o tempo, fica uma marca emocional, tudo bem, mas todas essas coisas podem ser trabalhadas. E quem pode trabalhar isso para nós? A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, por meio da leitura bíblica, por meio da oração, por meio da convivência com a igreja, nós vamos sendo curados. Algumas coisas vão ocupando na nossa mente o lugar que o derrotismo muitas vezes ocupa. Então Deus olha para você nessa noite e diz assim: não fique se lembrando das coisas passadas. Um prejuízo é ruim, é péssimo, eu já tomei alguns, Prejuízo é uma coisa muito ruim, é muito ruim mesmo, mas é muito interessante a gente se alegrar com aquilo que Deus faz na nossa vida. E é claro que alguém pode pensar: mas se eu não tivesse tomado aquele prejuízo e tivesse ganho isso aqui que eu ganhei agora, eu tinha aquele e tinha esse. Tá, mas de repente, se você ganhou algo que é acima do que você costumava ganhar, se foi um presente de alguém, uma doação ou um negócio bom que você fechou, de repente é Deus que está te restituindo por aquilo que em algum outro momento você perdeu. Nós precisamos ser gratos, e a gente precisa deixar a porta aberta. Não, Deus, manda mais, eu quero ganhar mais, eu quero ser mais abençoado, e sempre nos lembrando do Senhor. E quando Deus fala assim: eis que coloca um caminho no deserto, é muito interessante a gente pensar a respeito de deserto. Eu já falei isso aqui, principalmente desses onde é deserto mesmo, que tem dunas. Se a pessoa
fechar o olho, porque o vento podia trazer areia para o olho dele assim, com um vento forte assim, e se ela fechar o olho por alguns instantes, quando abrir, pode ser que a formação das dunas já não seja a mesma. Ele pode estar olhando por uma direção e tentar localizar aquilo ali, mas parece que não está igual. Mas Deus está falando: eis que eu farei um caminho no deserto, eu vou te dar um rumo, eu vou te dar um norte. Às vezes a gente olha e fala: para onde eu vou? O que é que eu faço? São boas perguntas para você fazer de joelhos no seu quarto, ou na oração aqui na hora do culto, ou no círculo de oração pela manhã. São boas perguntas para você fazer para o Senhor. Meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? E que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala esse versículo, Ele fala assim: porventura não a percebeis, ou porventura não a sabereis. Como é que está nessa versão que nós, porventura não a percebeis? Por que Deus está perguntando isso? Porque geralmente a visão de quem traz alguma mágoa, alguma lembrança ruim, alguém que é preso por alguma palavra depreciativa, alguns podem até usar o termo palavra de maldição. Irmãos, eu acredito que toda maldição da minha vida foi quebrada quando eu aceitei Jesus como Salvador. Agora, daí ao tomar posse da bênção é outra história. Talvez não tenha tempo para eu explicar isso aqui, mas como assim, pastor? Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, a nossa maldição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, uma coisa é Jesus ter levado sobre si as nossas maldições, outra coisa é a gente ter tomado posse, usando de novo esse termo, da bênção que ele liberou para nós na cruz do Calvário. Porque às vezes a pessoa passa a frequentar uma igreja, até aceita Jesus como Salvador, mas ela de alguma forma não mergulha. Lembra da profecia de Ezequiel? É uma boa mensagem, se eu já não preguei sobre Ezequiel aqui, acho que 37, se não me engano, acho que é 37 mesmo. Quando Ezequiel tem uma visão que o anjo leva ele para um lago, um rio, e ele entra e tem uma experiência, ele vai e entra até os tornozelos, e o anjo manda ele medir mais, eu acho, 500 côvados, depois você leia o texto, e ele anda mais, e fala que as águas começam a bater nos joelhos, e manda ele medir mais, e entrar mais, aí logo começa a bater nos lombos, aí manda medir até um certo ponto, aí ele vai, e a água não dá mais pé, a água não dá mais pé, aí você fala, então ele começou a nadar, tudo bem, mas experimenta nadar num rio, principalmente das proporções desse aqui, por mais que você nade, a correnteza acaba te levando, às vezes eu era adolescente, a gente ia para o Araguaia às vezes com a turma assim, e eu nunca fui aventurado de atravessar Araguaia, eu nado mal em piscina rasa, mas os amigos meus entravam aqui no Araguaia aqui, e atravessava ele mais de 1 quilômetro para baixo, que aí você ia sair lá do outro lado, lá, porque ele vai nadando para chegar lá, mas a correnteza está te levando para lá. No Araguaia é perigoso, mas no rio de Deus, se é a correnteza de Deus que está te levando, o que você tem que fazer? Deixa levar. Agora tem gente que às vezes não quer passar daquela experiência de ficar ali até no joelho. Não, eu vou ficar até no joelho. Por quê? Porque aqui eu ainda consigo estabelecer a minha vontade, eu vou para onde eu quero. Quando Deus fala assim, porventura não a percebeis, é porque Deus está falando para pessoas que muitas vezes querem ficar espiritualmente, usando essa metáfora do rio, mergulhado no rio de Deus, ou entrando no rio de Deus até os joelhos. Por quê? Não, eu estou de certa forma me banhando nas águas de Deus, mas eu ainda tenho o controle da minha vida. Aí você não vai perceber, aí você não vai conseguir ver aquilo que Deus tem para você, as portas que Deus tem aberto diante da sua vida. E essa campanha tem como propósito despertar a sua vida espiritual,
para que você possa romper com os seus limites. Eu já devo ter contado isso aqui, eu acho interessante, não sei se é verdade ou se é uma história moral, uma metáfora, não sei, mas eu gosto de histórias assim. Aquela história de um elefante, né? Tinha um domador franzino, camarada assim, que era o domador do elefante e tal, e o elefante fazia tudo que o camarada queria. Ele pegava o cara com a tromba, colocava em cima dele, o camarada deitava no chão e fazia o elefante pôr a pata no peito dele assim, ó. Camarada franzino, o elefante punha a pata no peito do camarada assim, aí tirava, tal. Aí muitos truques o elefante fazia ali. Aí no final alguém foi e perguntou para ele: rapaz, como é que você fez para esse elefante ficar assim? Ele falou: não, esse elefante a gente tem ele desde que ele era filhote, ele acha que eu sou o pai dele. Então eu adestrei ele e tal, e não sei o que tem, de tal forma que hoje eu amarro a perna dele assim com uma corda normal, e amarro a corda numa cadeira, e ele acha que ele está preso, ele não sai dali, ele fica lá, ele sente que a perna está amarrada, a cadeira está ali, ele está amarrado, está preso. Quantas vezes, irmãos, o inimigo consegue domar mentes? Nós estamos falando de pessoas a quem Jesus se dirigiu, falando assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, passe daqui para lá, e ele vai te obedecer. E é claro, irmãos, que fica notório que nós não temos essa fé a que Jesus se referiu. É claro também que quando a gente precisa, tem alguém enfermo, vem aqui na igreja e a gente ora, sabendo que não temos poder para curar, mas o Deus que nós servimos tem, a gente ora e depois ouve o testemunho da cura. Pastor, o senhor orou, o senhor ungiu e Jesus fez a obra. Não é? A gente entende assim, mas Satanás, ele tem esse poder de qualquer nuvenzinha que se forma no céu da nossa vida, a gente pensa, agora tudo acabou, os meus planos, né, desabaram, foi tudo por água abaixo, e agora não tem mais jeito. Aí eles inventaram, ou acrescentaram, ou é a mesma história, dizendo que aquele circo um dia pegou fogo, né? E naquele afã de salvar as coisas, o elefante, o negócio começou a ficar quente para o lado dele, ele pegou e mexeu a perna, viu que não sentiu peso nenhum na perna, aí ele saiu correndo, aí o povo foi recapturar os animais, recapturaram o elefante, aí amarraram ele com a corda, numa estaca mais forte, ele só fez assim, a estaca arrancou. Aí eles puseram uma corrente e amarraram ele numa viga de ferro que estava chumbada no chão. Ele foi, arrebentou a corrente. Ele começou a descobrir a força que ele tinha. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram tipo uma algema para a pata do elefante e colocaram uns pregos, umas coisas pelo lado de dentro. E amarraram a perna daquele elefante com a corrente, numa mesma chapa de ferro chumbada ali. E o elefante foi forçar e feriu. Aí ele parou. Muitas vezes a gente faz uma campanha como essa e a pessoa fala, é mesmo, e a pessoa anima e entra o mês de julho e nada segura a pessoa, é minha fé, tal, mas de repente o inimigo coloca uma algemazinha qualquer com um grampinho lá que espeta e a pessoa fala, opa. Porque muitas vezes, irmãos, antes da coisa melhorar, ela dá uma mexida na nossa estrutura, porque o inimigo não quer que a gente passe tranquilamente pela vida. Então de repente você faz um propósito com Deus, de repente você coloca a sua vida diante de Deus e fala, Senhor, eu quero ver o seu milagre acontecer na minha vida agora, no segundo semestre do ano de 2021, para isso, aí é você, estou dando exemplo, não estou pedindo ninguém para fazer voto, faça o que o Espírito Santo colocar em seu coração, ou se Deus der alguma direção para nós, a gente fala aqui do púlpito, mas de repente você fala, eu vou jejuar, pelo menos uma vez por mês, para esse propósito, eu tenho esse propósito aqui, espero que você tenha, se não tenha,
né, busque de Deus algum e estabeleça. Tem esse propósito, e diante desse propósito que eu vou apresentar para o Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso e isso. Não pense que o inimigo vai ficar feliz com essa sua atitude, mas não pense também que você está sozinho, abandonado, e que o inimigo vai se levantar contra a sua vida e você vai ser destruído, porque não vai. O Deus a quem você serve, Ele é o seu protetor, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu amparo, Ele é o seu refúgio, e Ele vai te dar a vitória. Certo? Em determinado momento, seguindo a história, aquele elefante passou um outro apuro lá, e ele conseguiu arrebentar aquela corrente com aquela algema, e isso para ele já não foi mais nenhum problema, e ele começou a descobrir a força que ele tinha. Outro dia, eu vi na TV, não sei se foi na Nova Zelândia, não sei se foi aonde, um elefante entrou com a cabeça dele dentro de uma casa, assim, a casa era lá perto de um santuário de elefante lá, o elefante só meteu a cabeça lá na parede assim, pá, entrou a cabeça lá dentro e comeu o que queria lá na cozinha. Eles demoraram para consertar o buraco, o outro elefante voltou lá, ou mesmo, e comeu de novo lá. E não adianta consertar, né? Ele já descobriu, só chegar lá, essa paredinha, pá, que a gente possa ter essa fé em Cristo. Se o inimigo começar a colocar a parede diante de nós, você falar, essa paredinha, o meu Deus é que me dá vitória. Eis que farei um caminho no deserto, e colocarei rios no ermo. Irmãos, água é vida. Não adianta, a gente ficou um pouquinho sem água, eles estão querendo subir a nossa conta de energia, já subiram, né? Pensa no deserto, o povo sem água, morre, os animais morrem, as pessoas morrem, mas Deus está falando, no lugar da morte, eu trago a vida. Aí você pode falar, morte, mas eu estou vivo. Não, irmãos, morte de muita coisa, tem muita coisa na nossa vida que morre, e o nosso corpo continua andando para lá e para cá. Tem muitos sonhos que morrem, tem muitos projetos que morrem, tem muitas situações na nossa vida que morrem, e a gente continua andando, esperando o nosso corpo mesmo parar não é, de respirar, enfim, de ter essa vida aqui, e aí se considera a morte enfim, eu vou ser arrebatado, não vou morrer não. Bom, entendem isso? Nós só podemos, irmãos, nós vamos orar já, vamos orar consagrando esse óleozinho, mas você tem que colocar a sua fé em ação. Não adianta, por mais que eu apresente a igreja em oração, a pastora Liliane apresente a igreja em oração, a Sara, irmão, você precisa ver a alegria da Sara quando a gente paga uma conta da igreja, ou a alegria da Sara quando vê que alguém de alguma forma teve uma conquista financeira, alguma coisa assim. A nossa alegria, não é? Você precisa ver como é que a gente fica quando você conquista alguma coisa, talvez até mais do que quando nós conquistamos alguma coisa, porque eu quero é que você prospere, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja abençoado. Agora, o que eu posso fazer por você? Ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Faz essa campanha, estou fazendo. Consagra esse vidrinho de óleo e coloca na mão da igreja. Nós vamos fazer isso agora. Agora você precisa colocar a sua fé em prática, colocar a sua fé em ação. E você precisa crer naquilo que realmente é impossível, porque o que é possível a gente faz. Precisa fazer campanha, orar, ungir, para fazer alguma coisa que você consegue resolver. Não, isso a gente arregaça a manga da camisa e vai e faz, sempre dando glória a Deus, mesmo que a gente tenha conseguido na nossa força, a gente agradece a Deus pelo que fez, mas se tem alguma coisa que você julga, onde você precisa da intervenção de Deus, você precisa que Deus coloque a mão ali, você precisa de um milagre, é para isso que é essa campanha que nós estamos fazendo, é para isso que nós vamos consagrar esse óleo agora, para você romper com esses sentimentos que são
amarra, cadeias, que são a pedra amarrada no seu pé, tudo isso, para que você seja livre, para espiritualmente perceber aquilo que Deus fará. De uma coisa eu não tenho dúvida, Deus já está fazendo, eu ia usar o verbo Deus fará, Deus já está fazendo algo novo, conforme diz o versículo. A questão toda se resume no fato de que nós estamos percebendo, nós iremos perceber, que seja a sua oração, abra os olhos espirituais, abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais, eu quero perceber o teu agir, eu quero perceber o teu milagre. Você crê que Deus está fazendo?